A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, teu amigo em Cristo Jesus, Gilberto Bruno, e hoje, dia 2 de janeiro, nós iremos fazer mais um devocional. E a palavra de hoje é uma palavra de alinhamento para as nossas vidas, de suma importância, para que nós venhamos ter um entendimento que precisamos ser fiel à palavra de Deus. A palavra hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 10 em diante, que diz assim: Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao teu pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Nos tempos coloniais da América do Norte, existiu um homem chamado William Penn. Ele era reconhecido como um homem bondoso, um homem benevolente, que ele lidava de uma forma justa com os nativos, com os índios norte-americanos. Mas quando ele volta para a Inglaterra, os seus filhos não tinham esse mesmo caráter, e os seus filhos pegam um contrato que há muitos anos atrás, um contrato antigo, aonde os índios estavam concordando em vender a sua terra de mais ou menos a medida um dia e meio um homem caminhando. E os seus filhos ali então, para enganar os nativos, para enganar os índios, eles contratam 3 corredores que percorreram a terra rapidamente, e assim eles quebraram a essência do contrato. O que essa palavra quer nos ensinar hoje aqui? O que Jesus quis argumentar e corrigir os fariseus? Porque os fariseus na época, quando Jesus ele fala essa palavra, os fariseus estavam distorcendo a palavra de Deus para o próprio benefício. E Jesus aqui no capítulo 7, no versículo 10, Jesus dá um exemplo, que na lei de Moisés, na lei que foi dada a Moisés, lá em Êxodo, Moisés vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias fossem longos na face da terra. Mas aqui em Marcos capítulo 7, Jesus argumenta que na lei está escrito: honra teu pai e tua mãe, e Jesus vai dizer: quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Aí no versículo 11 Jesus vai dizer: mas porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então, o que quer dizer isso? Que na época dos fariseus, aquele fariseu que tivesse um pai e uma mãe debilitado, pela lei do Senhor, ele era obrigado a sustentar e cuidar dos seus pais até os finais do dia. Mas o que eles faziam? Eles falavam na época que os seus bens era corbã. O que é a palavra corbã? Significa retirar algo do seu propósito, como se fosse uma oferta a Deus. Então o que eles faziam? Eles tinham os seus bens e eles tinham os pais para cuidar, mas eles distorciam a palavra de Deus para o seu benefício próprio. Ou seja, eles falavam assim: olha, pai, mãe, eu não posso te ajudar com os meus bens, porque a metade dos meus bens é corbã, é uma oferta a Deus. Assim, ninguém poderia usufruir daquela terra, mas só que eles, os próprios que falavam que a terra era corbã, os fariseus, eles podiam desfrutar da terra até o final das suas vidas. E Jesus no versículo 13 vai dizer assim, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Que ensinamento que nós aprendemos aqui? Não podemos
jamais perder a verdadeira essência da palavra de Deus. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Que jamais, de maneira alguma, podemos distorcer a verdade que é a palavra de Deus. Aqui, os fariseus estavam distorcendo a verdade para benefício próprio. E nesses últimos dias da igreja na face da terra, o apóstolo Paulo nos alerta dizendo que haveria homens avarentos, homens falsos profetas, homens amantes de si mesmos, homens presunçosos, ou seja, que vão distorcer a palavra de Deus por benefício próprio. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui? Jamais distorça a palavra de Deus para seu benefício ou para encobrir algum erro seu. A palavra de Deus, Jesus disse na sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. E Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus vai dizer que os preceitos mais importantes da lei é justiça e misericórdia e a fé. Então guarde essa palavra. Não importa, não podemos jamais distorcer a palavra de Deus. Eu quero terminar com esta frase: obedecer à lei é bom, obedecer à essência da lei é melhor. Ou seja, não distorça a palavra de Deus em favor próprio ou em favor de alguém. A palavra de Deus, ela é única, ela é a bússola, ela é o nosso guia. E aqui os fariseus estavam distorcendo a palavra de Deus para não ajudar os seus pais, os próprios pais, para que não viesse pegar os seus bens e ajudar os pés. Assim eles distorciam a verdade. Jamais podemos distorcer a verdade. A palavra de Deus vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Que Deus te abençoe. E se assim Deus permitir, amanhã estaremos novamente. Em nome de Jesus.